Qual a proporção ideal para quem pratica o carnivorismo entre proteínas e gorduras? Essa é a pergunta que muitos estão se fazendo no momento, nesse meio, e alguns vêm tentando responder. Em primeiro lugar, quanto mais se der resposta em termos absolutos, ou seja, isso é o ideal e o resto é besteira, mais você vai estar longe da verdade. Ao passo que, do contrário, quanto mais você trabalhar em termos relativos, mais próximo da verdade provavelmente você vai estar. Ou seja, em termos relativos, e relativo ao quê? Relativo ao contexto do indivíduo. Ou seja, essa é uma resposta que ela varia de indivíduo para indivíduo. Para um mesmo indivíduo varia dependendo, às vezes varia dependendo do dia, depende da semana e depende do momento ao longo da jornada na direção do objetivo pelo qual a pessoa de repente procurou o carnivorismo. Ou seja, se a pessoa tem o objetivo de perda de peso, essa proporção certamente vai mais em direção a um percentual maior de proteína em relação aos carboidratos. Do contrário, para uma pessoa que já tem a composição corporal desejada, mas quer se manter num alto nível de rendimento físico e intelectual, provavelmente essa proporção vai mais na direção das gorduras, ou seja, uma quantidade maior de gordura em relação à proteína, basicamente. Dito isso, talvez a pergunta mais importante não é saber qual é a proporção ideal, mas como descobrir essa proporção ideal. Durante esse meu 1 ano e 8, 9 meses de carnivorismo, eu percebi em mim algumas formas de dosar essas quantidades e automaticamente as proporções. E eu acho que isso pode ser usado para a maioria das pessoas. Como que eu descobri? Primeiro, em relação às proteínas, me parece que todo mundo tem um nível ótimo, ou máximo, aliás, de proteínas que pode e ou deve consumir. Isso está relacionado principalmente ao metabolismo da ureia, formação de amônia, etc. Mas como é que você vai descobrir isso? Tem algum exame? Não sei se tem ou não tem, mas quanto menos a gente precisar depender de exame, melhor. Porque você não vai fazer um exame todo dia, a não ser que você seja um maluco. E tem aí à disposição isso para você fazer em casa. Alguns parâmetros até são bons você ter medidas diárias por um certo tempo. Mas não tudo. A vida é muito curta para você ficar fazendo exame. Então, como é que eu descobri esse meu ponto ideal ou máximo? Principalmente no início, talvez até durante o primeiro ano, uma questão que me incomodou muito foi acordar durante a noite para urinar, que é um problema que eu não tinha. E depois de me perguntar muito o porquê disso, eu comecei a linkar algumas informações. Por exemplo, a quantidade de água que eu tomava antes de dormir não modificou esse desfecho. Todas as perguntas e respostas, Q&A, fórum de debate
em que as pessoas faziam essa pergunta, né? Ah, tô acordando toda... Depois que comecei a comer só carne, comecei a acordar durante a noite para urinar muito frequentemente. Por quê? O que fazer? A resposta era sempre, controla a quantidade de água antes de dormir. Não resolveu no meu caso. O que eu percebi? Toda vez que eu acordava para urinar, essa urina era muito escura e principalmente um cheiro muito forte. Muito forte. Era cheiro de urina de cavalo. E diferente da urina durante o dia. O que provavelmente estava acontecendo? Por que, por exemplo, era diferente da urina durante o dia? Durante o dia, acordado, logicamente, você tem acesso à água e você vai tomando água. Inclusive, eu sentia que muitas vezes, depois do meu almoço, que era a primeira refeição do dia, 3 ou 4 horas depois vinha uma sede alucinante, que durava assim 2, 3 horas. E nesse período, logicamente, eu bebia muita água. Então, assim, eu sentia aquele cheiro forte de ureia, mas tanto o cheiro quanto a coloração da urina não eram tão fortes. O que provavelmente estava acontecendo? Provavelmente a quantidade de proteína que eu vinha comendo em cada refeição era muito alta. Isso vinha, digamos, de uma certa forma, não digo sobrecarregando o fígado e o sistema renal, mas tinha que metabolizar aquilo estava sendo metabolizado, aquele excesso de proteína estava sendo metabolizado e resultava numa excreção maior de ureia. Durante o dia, a água que eu tomava acabava diluindo isso e até provavelmente ajudando nesse metabolismo e nessa excreção, mas à noite não. E aquilo de uma maneira acaba sendo eliminado mesmo que você não tenha uma ingesta grande de água. Me parece que a ingesta maior de água talvez tenha um papel maior em diluir a amônia que acaba se formando e entrando para a circulação, do que provavelmente para você aumentar a excreção da ureia, ou as duas coisas. Então, quando eu comecei a favorecer uma quantidade maior de gordura e menor de proteína, eu praticamente resolvi esse problema, parei de acordar por vontade de urinar à noite. A minha primeira urina da manhã não tem um cheiro tão forte, é mais forte do que a durante o dia, mas não é tão forte. E acabou que o volume de comida que eu estou comendo é menor, eu estou me saciando com volume de comida menor, eu acabo deitando, por exemplo, à noite eu deito e me sinto melhor. Não que eu me sentisse mal antes mesmo comendo 1 quilo de comida, de 1 quilo de carne, eu deitava e não me sentia muito estufado, não sentia vontade de arrotar, não tinha refluxo, não tinha nada disso, deitava numa boa. Mas me sinto mais leve, digamos assim, ao deitar. E tenho até mesmo tô tendo uma satisfação maior ao final de uma refeição. Um tipo de saciedade diferente daquela quando você tem uma ingesta proporcional maior de proteína, que você fica mais cheio, mais estufado, né, do que provavelmente com aquela satisfação química, aquele que delícia estava essa comida. Gostava do que estava comendo, mas não me sentia satisfeito quimicamente ao máximo, digamos assim. Dito isso, então, para as pessoas que estão tentando achar o seu ponto ideal, preste atenção como é que está funcionando o hábito urinário, principalmente à noite, a sede durante o dia,
E preste atenção também no paladar. O paladar, ele não existe por um acaso. Se ele não tivesse razão, você não teria. Você simplesmente mastigaria, engoliria a comida e não sentiria absolutamente nada e estaria nutrido. O paladar serve sim para você saber o que comer. E isso vai se refletir, por exemplo, na quantidade. Então use o paladar, hábito urinário e a sede para saber qual é o limite máximo de proteína que você deveria estar ingerindo. Vou deixar a quantidade de gordura para um outro vídeo, para que esse vídeo não fique muito comprido. Ok? Valeu, falou!